Denver Nuggets, campeão da NBA pela primeira vez em sua história, 47 anos de espera. E estas finais foram a minha primeira vez também, acompanhando jogos decisivos do melhor basquete do mundo. Esse vídeo vai contar um pouquinho de bastidores. Serve para você que tem curiosidade para saber como a gente trabalha, como a gente se organiza, como a gente faz as viagens que podem mudar de uma hora para outra, como são as entrevistas. Fica aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Essa cobertura ela teve algumas peculiaridades, algumas particularidades. Para mim, ela começou nas finais do leste, nas finais de conferência. A ESPN me mandou para acompanhar os jogos 5 e 7 do confronto entre Boston Celtics e Miami Heat. Só que assim, quando o Miami abre 3-0, na definição de quem pegaria o Denver Nuggets, porque lá do outro lado o Nuggets já tinha varrido o Lakers e ficou 10 dias só esperando para saber quem era o seu adversário, naturalmente a gente precisava se mexer, a gente precisava se organizar. Só que aí o Celtics vence uma, evita a varrida. O Celtics vencem duas, mantém-se vivos. Os Celtics vencem a terceira daquele jeito incrível com aquela bola do Derrick White. E aí chegamos a um jogo 7 em que tudo podia acontecer. O Boston podia ser o primeiro time na história a reverter um 0-3. Só que o jogo foi, se eu não estou errado, numa segunda-feira à noite, o jogo 7. Na terça pela manhã eu já tinha voo reservado para Denver, no Colorado. Então durante o dia, antes de ir lá para o TD Garden, o meu dia foi muito estranho, porque eu tive que fazer mala, porque se eu fosse pegar o voo, como eu acabei pegando, eu teria que sair de casa 4 ou 5 da manhã, meu voo era bem cedinho. Eu tinha uma questão pessoal também muito forte, a minha mãe passou um período conosco aqui, e a volta dela para o Brasil se daria exatamente naquela semana, ou seja, eu mal me despediria. Agora, se o Boston conseguisse a virada, eu ia ficar mais um tempo em casa, porque o Boston, por melhor campanha, iniciaria a série, faria os 2 primeiros jogos naquela semana, eu só iria para Denver na outra semana. Mas com a frieza liderada por Jimmy Butler, o Miami Heat vai à decisão. Venceu por 103-84. Foi lá por perto de 3 minutos faltando do quarto período que eu finalmente fiz o meu check-in. Eu estava do lado do pessoal da ESPN da Austrália e eu contei essa situação. E o cara falou: pode fazer o seu check-in, porque agora, inclusive, os técnicos estão começando a colocar os reservas. Acabou, o Miami ganhou. O Miami será o campeão do leste. Então já tudo começou assim. When somebody talk about the culture, how do you define that? It's not for everybody. Chegamos em Denver, lá eu encontro o Paulo Antunes e lá o primeiro impacto, altitude. Não é exatamente das piores. Eu cobri durante muito tempo da minha vida de repórter Libertadores América. Então eu já fiz mais de um jogo em La Paz, quase 4.000 metros. Já fiz jogo em Quito, 2.800, um pouco menos. Já fiz jogo em Cusco, no Peru, 3.000 e alguma coisa, 3.000 metros acima do nível do mar. E não sou das pessoas que sofrem mais, porque isso vai de organismo para organismo, Quando eu cheguei em Denver e falaram, olha, 1.600 metros acima do nível do mar, ainda que isso tenha virado pauta, porque Miami, literalmente no nível do mar, iria viajar para a altura, e isso poderia entrar no jogo, aí senti um pouquinho de falta de ar, e aí eu lembrei de uma célebre frase que uma vez eu ouvi em La Paz, e em bom portunhol, eu vou repeti-las. Para vencer a altitude, você deve comer pouquito, caminhar despacito e dormir solito. Tem início nesta quinta-feira as finais da NBA e, claro, você acompanha a transmissão dos canais ESPN. Você fica do lado da quadra, depois eles deixam você entrar na quadra quando termina a atividade, que nada mais é que se fosse futebol, 2 toques. Shootout, os caras arremessando, brincando, pondo música lá nas caixas de som, não tem nada tático. Ninguém fica mostrando, não é ali que os caras fazem coisa pra gente ver, mas é legal pra gente fazer a imagem, pra você começar a ter o primeiro impacto, ter o primeiro clima, assim, caramba, estou vivendo finais de NBA. Aí, assim, a quadra, ela tem todos os espaços determinados, você tem 2 pódios em que os jogadores vão lá atender, uma espécie de coletiva, mas um pouco mais próxima. Você tem nas salas de coletiva também as entrevistas aí mais concorridas e geralmente com treinadores,
e com as estrelas. Então o Jokic e o Jimmy Butler sempre falavam nessas coletivas. Do you recall something about that game that you can bring to this game? Absolutely nothing. I think I was a different player then. The team looked a lot different then. E ali dentro da quadra você tem os bancos com as marcações, com números. Então quando a gente recebia o e-mail e sabia que ia ter uma exclusiva, sabia que essa exclusiva seria naquele horário, por tantos minutos e naquela posição. With Peyton Manning, John Elway and all that. And now Denver here in the finals for the first time. How do you think the city has really embraced this team? Foi jogo a jogo entendendo mais até onde a gente podia ir, mas a gente teve acessos incríveis. Antes do jogo, sempre dentro da quadra. No intervalo do jogo, dentro da quadra, entrando ao vivo. Tempo, variação de quem estava liderando o placar e a distância máxima de 5, como o Denver foi para esse intervalo, Paulo. Eu achei que a defesa do Denver fez um ótimo trabalho nesse primeiro tempo. Geralmente a primeira coisa que eu vou saber quando eu vou para um destino novo é sobre a comida. É pegar alguma característica, penso em locais em que eu possa abrir a câmera e a pessoa falar, legal, eu não estou em São Paulo, eu não estou no Rio, eu estou em Denver, eu estou no Colorado. Afinal, a gente estava cercado pelas Rocky Mountains, que são atração turística aí para muita gente que vai esquiar, enfim, e é de fato um lugar muito movimentado. As pessoas descem em Denver e sobem as montanhas. Encontrar o artista que tinha pintado esses murais maravilhosos. Falar sobre nuggets. O que é a primeira lembrança que eu tenho de nuggets, cara? É frango. Não só aquele que vende na lanchonete, mas aquele que a gente compra no supermercado. Eu aprendo que nuggets, na verdade, são pepitas de ouro, porque aquela região foi muito explorada durante a corrida pelo ouro, né, que fez inclusive os Estados Unidos explorarem muito mais a costa oeste e se desenvolverem. Então foi legal um pouco contar dessa relação. E terminam os 2 primeiros jogos, a série terminou empatada 1-1, vamos para Miami, vamos para Flórida, onde eu já vivi, onde eu conheço bem, mas aí o basquete pausa, porque um tal de Lionel Messi resolve aparecer. E essa história eu vou guardar para sempre no meu coração, vai ficar marcado. Quem tá aqui nesse canal já há um tempo, sabe que eu venho falando de Messi nos Estados Unidos. Só que calhou de justamente no período em que eu estava em Miami, a notícia esquentou. Quando eu cheguei na informação de que, cara, vai rolar, ele vai pro Inter Miami, eu volto pro hotel, aquele tinha sido um dia de treino, de Media Day, no dia seguinte nós teríamos jogo, tanto que o Neymar vai no jogo, né? Aliás, eu vou falar com o Neymar e faço uma pergunta ridícula, mas era o que dava na hora com o celular na mão. Só uma aqui para a ESPN, né? O Messi aqui, gostou? Eu gravei um vídeo na madrugada, vídeo que você confere aqui, ó, trazendo a informação de que o Messi tinha escolhido e que o anúncio seria feito a qualquer hora daquele dia, né? Eu gravei na madrugada. Conversei com a minha chefia na ESPN, procurei os caras e falei, olha, eu tenho essa informação, vai rolar. Eles bancaram, falaram, então vai pra lá. E eu fui, peguei o carro de manhã, eu dei sorte porque nesse dia a gente só teria o jogo, seria à noite, então eu tinha um pouquinho mais de tempo para me deslocar. O estádio do Inter Miami fica um pouquinho longe de Miami, aproximadamente 40, 50 quilômetros mais ou menos, talvez um pouquinho menos, com trânsito e tudo mais, mas eu combinei com a coordenação, peguei os equipamentos e fui pra frente do estádio, fazer entradas ao vivo e dizer, cara, o Messi tá vindo pra cá por causa disso, exatamente o que eu já tinha adiantado aqui no canal. Acabou virando um marco. Eu tava ali no dia em que a notícia saiu, eu trouxe essa notícia, consegui confirmar antes do anúncio ter sido feito pelo próprio jogador. Então, querendo ou não, era uma cobertura de finais de NBA, mas esse parênteses, essa pausa, deu um fôlego muito legal e vai ficar guardada para sempre aqui no meu coração. Falta uma vitória para o Denver Nuggets, pela primeira vez na história, ser campeão da NBA. Essa cobertura me desafiou demais. Me desafiou porque eu sempre fui um cara que acompanhei basquete como fã. Gosto de ver jogos, gosto de ir a jogos, mas eu me obriguei, por conta dessa cobertura, a estudar muito, muito. Então, todos os dias eu criei uma rotina em que eu pegava exatamente esse caderninho aqui, ó, ia lá, ler, pesquisar e anotar. Eu usava isso aqui no ar, isso literalmente, pegar o caderno e ler? Não. Só que desde a época que eu estudo para a prova, desde o colégio, é o jeito que eu aprendo a assimilar as coisas. É escrevendo. E aí fazendo uns detalhezinhos, ó, em azul era coisas do Denver Nuggets, em vermelho do Miami Heat, preto geral.
Então, anotações gerais do confronto, ou falando da cidade, falando de alguma característica. Então, isso foi muito bom para mim. Isso me fez dar uma revigorada, me fez me reinventar mais uma vez. Eu adoro essa versão de alguém que precisa ir atrás, de alguém que não sabe tudo, muito pelo contrário, sobretudo trabalhando para a ESPN, que é a referência mundial de esportes. Eu tenho a obrigação de trazer um conteúdo de qualidade, com o meu olhar, com as minhas características, mas eu atendo a uma demanda e a um público muito exigente, que muitas vezes sabe mais do que eu sei, sabe muito mais do que todos nós. Isso é ótimo, porque isso faz a gente não ficar acomodado, e essa foi a minha linha mestra durante todos esses 15 dias de cobertura. Paulo, que loucura essa aqui, cara. Descreve o cheiro que nós estamos sentindo aqui nesse lugar, o que nós estamos vivendo. É um cheiro de champanhe, ainda bem que a gente ainda não recebeu um banho de champanhe nos olhos, porque arde, né? Mas conseguimos várias entrevistas, é felicidade total aqui, não tem nenhum assessor de imprensa parando a gente, então conseguimos falar com basicamente todos os jogadores. É um momento de extrema felicidade para esses atletas e é muito bonito de ver eles fazendo história depois de 47 anos, sem sombra de dúvida. E foi legal vivenciar tudo isso com a cidade, com o estado do Colorado. Espero um dia voltar, espero ter mais histórias para contar para vocês em finais de NBA e em outras grandes coberturas aqui dos Estados Unidos. Obrigado para você que chegou até aqui no vídeo. Não deixa de curtir, não deixa de seguir o canal e a gente vai se falando. Valeu!